Infelizmente não posso ver meus alunos, porque eu tenho que ficar vendo material, sabe? Sim. Isso. Então é isso aí, velho, ó. Deixa eu terminar essa conta aqui, ó. Se liga, 35 é 30 mais 5. Beleza. Por que que eu fiz isso? Porque eu já sei que 30 dividido por 15 é 2, né? Então pronto. É. E agora 5 dividido por 15 é a mesma coisa que um terço, né? Não é a mesma coisa que um terço? É. Porque se tu divide por 5 em cima e embaixo, tu sabe que um Você faz terço a não é isso. simplificação, Isso. você divide Então pronto. Acabamos de descobrir por uma dízima, que é uma coisa meio chata de fazer quando tu faz divisão, de um jeito bem mais rápido, né? dízima periódica, né? É, olha só. Ah, mas dízima periódica é tranquilo. Mas não acha que é bem mais interessante fazer isso do que colocar o 35, daí No colocar o caso, eu 15? nunca faço muito assim de divisão aqui. Ponto, por exemplo, se isso fosse a resposta de alguma equação, eu só ia simplificar em cima, simplificar embaixo e pronto, meu professor ele aceita. Tipo, se eu, por exemplo, se o resultado da minha conta for 10 sobre 5, aí eu posso muito bem fazer o mais fácil, que é dividir o de cima por baixo, eu posso só dividir o de cima por 5, dividir de baixo por 5, fica 2 sobre 1, acabou. O professor aceita do mesmo jeito. Perfeito. Ele ia ser, pelo menos o meu professor, né? Agora, na prova, eu não sei como vai ser. Mas não tem. Aí eu não sei se lá eles vão colocar fração como resposta ou só dízima e número decimal. É, tem que ficar esperto com o que vai ter lá, né? Então, Isso aí. disso. Eu tava querendo, essa aula primeiro vai ser meio para poder ambientar, para você poder saber pelo menos o meu nível, né, matemático, que eu sei até agora, que não é muito lá as grandes coisas. Por exemplo, algumas semanas atrás, na verdade, mês passado, eu comecei a aprender o que era Bhaskara. Entendi. Caraca, só semana passada? Não foi semana passada, mas foi um mês passado, Aham. algumas semanas atrás, foi para minha última prova. Aí eu comecei a aprender o que era Bhaskara. Então, eu achei melhor primeiro, então, essa aula a gente se testar um pouco, ver qual é o meu conhecimento de matemática, para você poder ter um nível, e aí na próxima a gente já pega, lê o edital, tenta fazer as questões da prova. Não, perfeito. O teu nível parece bom, cara. Sim. Calma, deixa eu só ver o horário. Ah, não, meia hora, graças a Deus. E aí, então a gente faz o seguinte, nessa aula que a gente continua fazendo essas continhas, só para você ter uma ideia melhor do meu nível, a não ser que você já tenha pegado totalmente essa ideia, a gente já pode partir para o edital. E aí, na próxima aula, que é o quê? Vai ser acabando essa, vai ser dar umas 2 horas, de 18 às 19, né? Ou é das 18 às 19 ou é das 17 às 18? A próxima? A próxima começa. Pô, qual é a hora do Brasil? Começa 3 a menos. Começa 6, né? Eu acho que se for 6 horas, então é das 16. 16 não, 16 é 4. Mosquei. Das 18. Aham, Aí começa 18 e acaba 19, que é 7. isso, exatamente. Então, eu vou continuar aqui fazendo Você isso. pode terminar essa, aham. Sim, eu vou aproveitar também, só vou anotar esse negócio. Pode voltar de cima, para poder terminar de anotar aqui. E agora de baixo. Pode chegar um pouquinho para baixo. Ah, não, precisa não. Aqui já dá para ver. Precisa não? Beleza.
Eita, tá trovejando. Anda aí? Sim. Chove muito aí na tua cidade? Não, o tempo aqui de Brasília, que é capital aqui, é louco, 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 louco. Tem ver que começa a chover, cai granizo. 10 minutos depois, tá um sol, 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 sem nuvem nenhuma. Porque aqui não tem. Aqui, que, tipo, o céu daqui é limpo, 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 é sem nuvem nenhuma. Tanto que você pode até ficar com a vista ruim, se olhar para o céu por muito tempo, que é muito claro. O olho fica até doendo. Caraca. Então aqui uma hora tá caindo, chovendo, tá caindo granizo. 5 minutos depois, cancela, volta um sol de rachar o coco. É assim que é o clima daqui, doido. Você mora em Portugal, né? Eu tô morando agora, vim morar essa semana aí. Sim, você tá onde? Você fica em Lisboa? Braga. É uma cidade Em meio pro Braga. norte, assim, sabe? Sim, eu tinha achado mó bom quando eu tinha visitado, eu tinha ido em Lisboa, também tinha ido em Belém. Pô, que massa, hein, cara? Sim, a gente tinha até ido naquele lugar lá que dos pastelzinhos de Belém, que é aquela lanchonete original. Poxa, que legal. Dos pastel, nossa, tava uma fila dando volta e volta no estacionamento até que tinha lá. Foi Caraca. mó legal. A gente foi lá no shopping do Chiado, no Esse aí Memorial eu do não Vasco da conheci. Gama. Como eu vim há pouco tempo, né? Eu não conheço muito ainda. Eu não conheço a minha região, pra falar a verdade. Eu saí de casa duas É. vezes até agora. É, Sim, tem... mas eu estranho muito. Mas é bem de boa. Bom de Portugal, que dá para conhecer tudo muito rápido. Consegue ir da ponta a outra do país em segundos. Segundos não, né? Consegue rapidão, da ponta a outra do país. Ponto Pô, que o legal. país é minúsculo, é a mesma coisa, é do tamanho do, sei lá, do estado de Rio de Janeiro. Entendi. Bem, então já fiz as anotações aqui, já dá para a gente prosseguir. Beleza. Ah, tá. Tu tens alguma coisa aí do edital? Do edital, dá para a gente poder abrir ele. O Ricardo, ele tinha me passado o site, onde é que você conseguia ver todos os editais de todas as provas. Vou perguntar, aliás, qual é o nome aqui para ele. Mandar mensagem aqui. Dei mensagem aqui para ele, só vou esperar ele responder. Beleza. E, cara, você quer mesmo passar nesse lugar aí? Porque parece barra pesada pra passar, né? Demais. Não, lá para passar, você tem que saber matéria de ensino médio. Pois é, às vezes eu dou aula pros molequinhos aí querendo passar nisso, barra pesada demais, que é isso. É verdade. Fico até meio mal assim, porque os guri, sei lá, mal viram coisa na escola. Como é que eles vão É. passar umas coisas, cara? Tadinhos. Não, mas eu ainda agradeço a Deus, que pelo menos a escola que eu tô, ela já tem. Já é um pouquinho melhor, então eu consigo pelo menos ver as. Qual é o nome mesmo? Eu consigo pelo menos ver as. Chegar um pouco mais perto do nível da prova. Consigo ver umas matérias um pouco mais avançadas até. Eu enviei aqui no grupo de matemática, tá? O site, o link do site. Abri lá, que é esse daí, o concursosmilitares.com.br. Lá tem as coisas, lá tem todas as provas. Inclusive os editais, se não me engano, já saiu até o edital desse ano, mas se não tiver o edital desse ano, já tem o de 2000 o de 2022, já tem o da prova de 2022. Eu não sei se saiu a de 2023, mas de 2022 certeza que saiu. Chegou já aí no grupo? Chegou. Maravilha. Vamos dar uma olhada.
Você dá muita aula para o pessoal querendo passar na IPK? Rapaz, demais, cara. Tanto é que eu tô morrendo de sono já. É que aqui já tá um pouco tarde, mas sim, bastante coisa. Tem bastante prova antiga aqui. Vamos pegar uma de matemática lá de 2006. Tu não tinha nem nascido ainda, né? É. Não, eu sou de 2007. Pois é, vamos dar uma olhada então. E vamos pegar uma questão com enunciado pequeno. Não tô afim de ler muita coisa. Vamos ver isso aqui. Salvar. E aí? O que rola essa aí? Calma aí, rapidão, que eu recebi alguma mensagem aqui. E tá brifoso, né? Já vou voltar aqui pra É chamada. de Calma onde, aí, que eu velho? recebi mensagem. Ué, ah, tá. Você é de onde? Pronto. Ah, eu sou de Brasília. Brasília, legal. Vamos ver. Os restos das divisões de 274 e de 315 por X são 7 e 3, respectivamente. Essas divisões de 167 e 213 por Y são 5 e 3, respectivamente. O maior valor possível para a soma de... Ah, da hora. Deixa eu ver aqui. 247 por X são 7,3. Das divisões, né? Então, 247 dividido por X igual a 7 e 315 dividido por X igual a 3. Vou colocar aqui. 2, 4, 7. Sete por X igual a 7. Uhum. Então, se eu passar para cá. Deixa eu ver como fica aqui. Hum. Eita. Já vou voltar pra só pra moça aqui que vem aqui me ajudar a fazer a comida, que ela faz a comida aqui em casa, chegou. Só vou lá falar um negócio Beleza, pra vai ela, lá. pedir pra falar pra ela, tá? Já volto. Aham. Voltei. Seguinte, a ideia que eu tive aqui para poder achar pelo menos o valor aproximado de x é colocar bem assim, ó, 247 sobre x igual a 7. Aí você pega o 247. Aí você pega o x e passa para o outro lado. Aí vai ficar 7 vezes x. Fica 7x igual a 247. Aí você passa o 7 dividindo e faz a divisão. E na teoria você acha o valor de x. Correto? Correto, perfeito. Vou fazer aqui a divisão. Boa. Aquela manha que você mostrou. 200 mais... Você pode fazer com mais de 3, por exemplo, em vez de você fazer 200 mais 47, você coloca 200 mais 40 mais 7, que eu Perfeito. acho que fica mais Era isso fácil. mesmo que eu queria que tu fizesse. Aham. Mais 7 dividido por 7, 7, 7. 200 dividido por 7.
Rapaz, tu é bom de conta, hein? Faz as coisas rápido. Ih, tá ficando rápido. Tipo, essas contas aqui, eu consigo fazer rápido, no caso, se for equação de primeiro grau ou sistema, que aí é com incógnita, que aí você tem que fazer umas contazinhas básicas e passar, tipo, ficar trocando uma para o lado, uma para o outro. Aí isso daqui eu consigo fazer rápido. O negócio pega mesmo em matemática básica, dividir um número mais ou menos, um número médio, não sendo um número grande, mas dividir um número mais ou menos grande, um número médio, ou se não multiplicar um número mais ou menos grande, um número médio. Por isso que eu dei tanto fração. Mas fração também tem essas técnicas para facilitar, né, cara? Que nem eu te mostrei aquela lá da divisão. Sim, eu tô Coisas que tu fazendo pega com o aqui. tempo, cara. Tu tem que fazer mais conta. Também tinha essas minhas dificuldades, e hoje em dia vou te falar que as dificuldades diminuíram mais a partir do momento que eu comecei a dar mais aula online, sabe? Porque a gente fica fazendo tanta conta bobinha com os alunos que a gente volta a aprender a fazer conta de cabeça. É verdade. Mas, sinceramente, não era para me ter essa dificuldade, era para eu conseguir fazer isso muito mais rápido. Meu problema mesmo é porque até o meu 7º ano, até na verdade começar a pandemia, eu fui o maior vagabundo da escola. Aí depois que eu comecei a tocar mais na cabeça, falar, ó, se eu quiser passar na EPICA é bom, eu começar a mudar a chavinha. Aí pelo menos dessa vez eu sei como é que eu consigo passar na prova da escola, né? Porque Cara, é isso antes aí. era triste. Ficava doidinho na hora de fazer a prova online. Online. Porque eu não sabia a matéria, porque não adianta você ter a calculadora sem ter a matéria. Verdade. Mas pelo menos agora o meu problema é só com matemática básica mesmo. É, mas é uma coisa que é com o tempo, cara. Não fica tenso, não. Mas aqui passa com o tempo. O único demérito mesmo que você está me trazendo ultimamente é que, tipo, eu acabo demorando demais e o tempo da prova vai se esgotando rápido. Ah, isso aí é meio chato mesmo. É meio chato mesmo, né? Por exemplo, provas passadas, eu quase fiquei na etapa, no meu bimestre, por conta que eu só consegui fazer metade da prova. Na hora que tinha dado metade da prova, o tempo acabou. O professor chegou lá, tomou, acabou. Eu acertei a metade das questões que eu fiz. Só que, né, eu só consegui tirar metade da prova que deu. E, tipo, já que a média é um pouco acima da metade, tipo, se a prova vale 10, a média é 6, eu acabei ficando um pouquinho. Mas eu já consegui recuperar. Tanto que, por exemplo, nesse última etapa que eu tô, nesse último bimestre, não tenho literalmente problema nenhum com matemática. Eu estou precisando só de 67 pontos para passar. Ou se não, 30 pontos. Por conta que aqui nessa escola tem um negócio que no segundo semestre dá peso 2, aí você ganha mais, só que você também precisa de mais. Eu não entendo, não. Mas Ah, esse pelos negócio de cálculos peso que é eu fiz. chato, né? Eu não entendi, não. Então eu só fiz o que eu sei mesmo, que é o quê? A média é 6. Então, 6 vezes 4 é 24. Se eu tirar 24, que no caso é 240, porque é 60 na minha escola, mas, tipo, se eu tirar 240 na matéria, estou passado, já posso relaxar nela. Aí, em matemática, eu estou precisando só de 67, que é a média. Se seguindo essa regra de peso 2, que pelo visto diminui na metade tanto que eu preciso, eu já estou precisando só de 30 e 33,5, um negócio assim. 33,5. Para poder passar. E a média é 60. Então eu tô tranquilo. Pelo menos isso. Claro, é isso aí. Ah, você vai passar não é o problema, cara. Pode ter certeza que passar na escola não é o problema. Concordo. Tem muita coisa pior aí, né? É. Mas tá virando problema, né? Por conta do inglês. Tô com medo de acabar reprovando e ter que ir pra final por conta do inglês. Que eu sou muito ruim. E olha que eu ainda tô tendo aula para poder tentar reverter essa situação. Fazendo aulinha particular também? Sim, segunda e terça eu tenho as aulas de inglês para EPICAR, só que já que EPICAR é interpretação de texto, é mais geral,
e um pouquinho de gramática, então meio que acaba servindo tanto para EPICAR quanto para a escola, mas na escola que é um pouco mais de gramática do inglês do que na EPICAR, né? Porque é mais interpretação. Que É, eu consigo de boa, eu querendo ou não, eu jogo muito, e a maioria e tem muito jogo que até a legenda é em inglês, então eu acabo acostumando a ler coisa em inglês. você tem cara de jogador mesmo. O que que você joga? Jogo de tudo um pouco. Overwatch, jogo de tiro também, jogo simulador. Por exemplo, já ouviu falar de um chamado DCS, Digital Combat Simulator? Pô, isso eu não conheço não, velho. É um que até o pessoal da Marinha Americana usa para treinar. Ele é cabuloso. Por exemplo, o interior dos caças é tão bem feito, para você ter ideia, a Eagle Dynamics, que é a produtora do jogo, tem que entrar em contato com a desenvolvedora do caça, pedir a permissão para o governo do país para colocar todo o sistema operacional, toda a aviônica do caça no jogo. Pô, que louco. Só que também influencia no preço, né? Porque lá o jogo ele é grátis, tanto que você ganha até um avião de brinde. Só que é um avião bem mais frufruzinho, que eles fizeram só para dar de brinde mesmo, para poder jogar. Porque um caça lá é R$ 340. Pra tu comprar no jogo? Nossa. Para comprar no jogo, porque, tipo, tem que pagar taxa pro país, depois tu paga taxa pro negócio, vai pagando taxa ali, aqui, aí acaba ficando muito caro para a empresa produzir, né? Porque ela tem que entrar em contato com a desenvolvedora do Ah, caça, a própria empresa que fabrica o caça. pô, é um gasto, hein, velho. É, verdade. Tem uns jogos que são meio assim, né? Tipo aquele dos navios, sabe? Aquele dos navios, já ouviu falar? O World of Warships? Isso, Ou World of Sea of Warships, Thieves? esse mesmo. Esse aqui é bom. Eu gosto de jogar com porta-avião dele. Ah, tu joga também? Tem Caraca. qualquer jogo que tem avião, pode ter certeza que eu já joguei, eu jogo. Pô, mas tu não jogou os do Super Nintendo, cara. Esses aí que era bom. Né, de Super Nintendo, eu só joguei o Super Mario, que aí eu joguei pro simulador. Esse daqui é clássico para todo mundo jogar. E também eu já joguei um joguinho de Nintendo 64. Eu esqueci qual era, pô, mas eu lembro que era de luta. De Eu jogava luta. quando era criancinha, pô. Ah, provavelmente Super Smash Bros, que lutava com o Mario e tal. Era isso mesmo. Pô, velho, você não conhece os clássicos. Então você não tem console, só PC mesmo. Tive um console, esse daí o computador que eu tenho aqui é meu primeiro computador. Eu tive console a vida inteira. Ah, é? Sim, eu comecei com PS2. Pô, o cara começou Achava com muito bom. Eu PS2. jogava GTA nele. Eu acho que eu jogava GTA San Andreas nele. San Andreas. Eu joguei o San Andreas no lançamento, cara. Era muito Nossa, massa mesmo. muito até hoje. Aquele jogo surpreende até hoje, pô. Pô, tem bastante mitos nele, né? É verdade. Não, tem muita coisa legal, mas só história, pô. A história surpreende até hoje, pô. Sim, Era sim, bom sim. jogar. O ruim é que eu só joguei aquele jogo por alguns dias, até eu fui inventar, até eu que eu decidi inventar de mostrar pro meu pai como o joguinho era legal. E ele Putz, mandou aí se pegar o ferrou. CD e jogar no lixo. Aí deu mal. Deu Ele mal. provavelmente não viu lá a hora que tu fala com as mulheres no carro, né? Daí seria pior ainda. Não, aí eu tinha ido dormir de couro quente por uma semana. Caraca. Eu ia apanhar. Até hoje meu pai briga quando ele chega, eu tô jogando Battlefield aqui em casa. Por causa dos tiros? Pô, nada a ver, cara. Tem que dar uns Sim, ele tiros não mesmo. gosta de jogo de. Duas coisas que meu pai odeia: coisa de tiro e moto. E olha que meu pai caçava quando ele tinha uma fazendinha e toda hora. Tem umas raposas aqui, as raposas brasileiras, que elas ficavam comendo as galinhas, os bichos do meu pai. Ele caçava elas. Ele Caraca. tinha uma espingarda. Meu pai era esses caras roots mesmo, então. Não, meu pai é brabo. Que massa, cara. Aí só tem duas coisas que meu pai realmente não gosta mesmo. Que é arma e principalmente moto. Moto eu devo concordar com ele que além de fazer um barulho desgraçadamente chato, né, é Não, meio isso daí perigoso. é burro. Isso daí é negócio é famoso. Tem motociclista e motoqueiro. Motoqueiro é o cara que fica passando em corredor, chutando o retrovisor dos outros, deixando a moto só o cano, tirando escapamento para fazer barulho. Esse é o motoqueiro. Você tem o motociclista, o cara que anda na moto como se fosse um carro mesmo, respeitando a faixa certinho, deixa o abafador, anda totalmente legalizado. Pois é. Pô, os Aí caras esse são cara mala tu demais. não vê ele dando problema para ninguém.
Pode crer, cara, mas e aí, tenta fazer algumas questões dessa lista. Eu vou até te mandar aqui, eu peguei, né? Vou mandar ela aqui. Tenta fazer algumas questões dessa. Poxa, cadê os Sim. arquivos? Eu nunca vi esse conteúdo, pô, mas eu acho que se eu for me desenrolando, eu consigo fazer. Sinceramente, na verdade, não se preocupa com isso. Tu vai olhar as questões, tá? E tu vai tentar fazer aquelas que tu já viu alguma coisa. Não se preocupa com isso. Sim, tipo essa daqui, por exemplo. Essa prova que eu mandei ali é a que eu quero que tu olhe, tá bom? Pega todas as questões daquela. Não precisa tentar fazer, dá uma olhada, vê se tu sabe fazer. Primeiro faz isso. Dá uma lida, vê se tu sabe fazer. Já Começa pela mais fácil, tá bom? Agora que eu percebi, a gente acabou a aula, eu fiquei conversando, foi mal. Pois é, acontece. Mas a gente volta, né? A gente volta daqui a pouco. A gente vai voltar. Beleza. Falou, meu querido, até mais. Falou, até às 6 horas. Até às 6 horas. No meu caso. Aí em Portugal, não sei que horário não. Aqui vai ser não sei que hora também, tô meio perdido ainda. Sim. Valeu.